Olá, chamo-me Clara Alves e desde já desejo encontrá-los bem e com energia para iniciar a preparação do próximo ano letivo com o grande apoio do Enter 7. Eu, o Paulo Nunes e a Clara Neto somos os seus autores e achamos que seria interessante partilhar convosco as nossas preocupações como professores e a forma que idealizamos ser adequada para operacionalizar o projeto em sala de aula. Pertenço ao grupo 550 e sou professora de TIC desde que a disciplina existe. No início de cada ano letivo, sou invadida por um enorme receio do que se aproxima. Conhecer tantos alunos, criar empatia com eles, cativá-los, levá-los a querer saber. Em conversa com colegas, percebi que acontece a muitos de nós. Esta é a planta da minha sala de aula, relativa a uma turma que tenho este ano letivo. Aqui estão jovens com idades entre os 12 e 13 anos, conversadores, brincalhões, umas vezes mais bem dispostos e tolerantes do que outras, tal como eu. Há alunos que trabalham individualmente, mas normalmente estão 2 alunos em cada computador. Com tanta proximidade, é praticamente impossível que não surjam conversas paralelas, piadas, risos. Resultado: perdem o foco na aula. Ficam cansados e mais reativos. Quando falamos, uns ouvem, outros mais ou menos, outros nem por isso. Muitas vezes até ouvem o que eu não disse. Assim, após falar com os alunos, expor o previsto para a aula e solicitar a realização de uma tarefa, o que é que normalmente me acontece? O aluno A não sabe qual é a tarefa, o B acha que é para terminar o que já deveria ter terminado há muito tempo, o computador do C não funciona, o do aluno D não tem acesso à internet, fator impeditivo de cumprir a tarefa mesmo que não seja necessário ter internet. Se a tarefa implicar uma continuidade, a maioria esqueceu-se de trazer o ficheiro correspondente. Ou o colega de grupo que o tinha e faltou à aula. Identificam-se com estas situações. Não acontece só comigo, pois não? Tendo em conta tantos constrangimentos, será que existe uma fórmula mágica que garanta o melhor processo de ensino-aprendizagem? Não sabemos, mas por nós e pelos nossos alunos também não desistimos de ser melhores professores e de apoiar os colegas nessa tarefa. Assim, acreditamos que este projeto, não tendo a fórmula mágica, tem, com certeza, uma estratégia útil e consistente de abordagem e de trabalho. E cá está o nosso amigo Enter, que terá um papel fundamental na exploração de todo o projeto. Assim, acreditamos que o seu design agradável e utilização intuitiva, as tarefas pensadas para os alunos desta faixa etária e o acompanhamento passo a passo vão aliciar o aluno e deixar-lhe menos tempo para conversar, pois tem sempre o que fazer e com indicações claras e precisas. Tudo isto permite ao professor socorrer o aluno cujo computador não funciona, dar mais apoio a alunos que necessitem e, um aspecto muito importante, terminar a aula com a sensação de dever cumprido. Nesta apresentação, a abordagem que vamos seguir é, partindo de alguns planos de aula, analisar os conteúdos do manual e tarefas propostas e também alguns recursos digitais que as complementam. Saliento que no guia do professor dispõe de planos de aula para 16 e 32 aulas. Contudo, por ser a situação mais comum, vamos abordar os planos elaborados para 16 aulas, em que se prevê apenas a realização dos Aprenda a Fazer. No entanto, também falaremos de atividades para os professores que têm mais tempos letivos disponíveis, os Aprende Mais. Começamos então pelo plano de aula 3, que se encontra na página 20 do guia do professor. Refere-se a uma aula relativa ao domínio, segurança, responsabilidade e respeito em ambientes digitais. Em termos de desenvolvimento da aula, é proposto que seja explorada a banda desenhada sobre sistemas operativos. A sua leitura é uma forma descontraída de explicar o que são sistemas operativos e motivar os alunos para um assunto que normalmente não apreciam. E por que não pedir a 2 alunos para efetuarem o diálogo? Depois, há a necessária explicação do ambiente de trabalho do Windows 10 ou do Windows 7, conforme o que utilizem. Pela primeira vez, no manual, surge o termo desktop e o Enter esclarece os mais esquecidos do que se trata. E logo a seguir, os Aprenda a Fazer.
Esta situação é especial, pois, como sabemos, os alunos não têm permissão para a realização de certas configurações do sistema operativo. E também pode ser complicado para o professor demonstrar, pois normalmente são morosas. Mas é necessário que os alunos as conheçam e saibam executar. Para tal, no manual digital existem videocliques que são recursos que orientam os alunos na concretização destas tarefas. O professor poderá mostrar o videoclique proposto para exemplificar e recomendar aos alunos que no seu computador pessoal visualizem novamente o recurso e executem os passos simultaneamente. Nesta página temos um Aprende Mais. Ora, estas tarefas foram pensadas para os professores que têm mais tempo de aula ou que têm turmas mais avançadas. Neste caso, o plano de aula correspondente é o 6 e faz parte da proposta para 32 aulas disponível no guia do professor. Para os professores que apenas têm 16 aulas, há necessidade de optar por abordar ou não algumas temáticas. Sobre sistemas operativos, entendemos que este tópico poderá não ser abordado. Contudo, o professor poderá solicitar ao aluno a realização da tarefa no seu computador pessoal. Para tal, o aluno também dispõe de um videoclique. Explicar os meios de segurança que estão presentes no computador é aqui abordado também num simples diálogo. E, em seguida, sugere-se a análise rápida do computador. Também esta tarefa poderá ser realizada pelo aluno no seu computador pessoal. Trata-se de tarefas muito simples, totalmente seguras, e os alunos gostam de a realizar, sentindo-se com mais controle sobre o seu computador. E como não abordamos os Aprende Mais, vamos para a página 45, onde, também em diálogo, falamos sobre antivírus externos e a necessidade da sua utilização. Claro que a solicitação de todas as outras tarefas fica ao critério do professor. Vamos analisar outro exemplo e passamos ao plano de aula 4, que também se encontra na página 20 do Guia do Professor. Nesta aula está previsto iniciar a exploração do GIMP. No plano de aula sugere-se a exploração da banda desenhada que antecipa os temas a abordar ao longo do capítulo. Ora, tratando-se do início de uma unidade, no manual digital está disponível a sua animação. A visualização desta animação pode ser negociada com os alunos, comprometendo-se estes a estarem atentos à aula. Caso contrário, poderá ser proposto que a visualização da animação seja efetuada em casa. Contamos que não. Olá! Divertiste-te no workshop sobre poluição que se realizou no jardim? Muitíssimo! Aprendi muita coisa e fiz várias fotos e vídeos giríssimos. Inicia-se então a introdução à ferramenta GIMP, com a apresentação e explicação do seu ambiente de trabalho. Na utilização de ferramentas é sempre proposta uma atividade que entendemos ser adequada aos alunos, e estes são acompanhados passo a passo até à sua concretização. Neste caso, pretende-se criar um marcador de livros que depois de realizado e impresso pode ser utilizado. Os recursos necessários são sempre disponibilizados no manual digital. Mesmo que tenha sido solicitado ao aluno a obtenção do recurso por outra via, é disponibilizada uma solução alternativa. Para aceder aos materiais através do manual digital, os alunos devem clicar no menu relativo ao domínio. No nosso exemplo, no menu Criar e Inovar. Surgem no ecrã todos os recursos disponíveis para este domínio. Depois, basta clicar no ficheiro pretendido. No exemplo, materiais para a elaboração do marcador de livros. O ficheiro é obtido clicando em descarregar. E agora, os aprende a fazer. Nas páginas seguintes, o aluno tem indicações claras e precisas dos passos a realizar. Basta seguir as orientações e, claro, ler as chamadas de atenção do Enter.
O aluno deve ser alertado para ler atentamente os textos. Há termos a reter com realce amarelo e notas importantes com realce azul. Chegamos assim à última página prevista no plano de aula e o aluno tem num ficheiro o seu trabalho, de que necessita para posteriormente poder continuar a tarefa. Onde guardar o trabalho? No computador da escola não pode deixar. Em primeiro lugar, na aula seguinte, provavelmente o ficheiro já não existiria. Em segundo lugar, os alunos que viessem seguir teriam o trabalho realizado. Então, como proceder? A nossa sugestão é que o professor recorra às plataformas utilizadas na escola. Assim, o aluno habitua-se desde logo a organizar os seus ficheiros e a guardá-los num local específico e relativo à aula. Além disso, também é responsável pela sua eliminação do computador. No manual são apresentadas 3 plataformas: a Google Classroom, a Microsoft Teams e a Moodle. Naturalmente, o professor escolhe a plataforma que deve ser explorada consoante a sua realidade. Assim, os alunos poderão continuar o trabalho em casa, se assim for indicado, e a aula seguinte não será perturbada pelo esquecimento de um ficheiro. O professor poderá ter um controle efetivo sobre as tarefas realizadas pelos alunos e a garantia de que tudo estará disponível e funcional. Os colegas que possam utilizar a plataforma Moodle podem instalar a disciplina que disponibilizamos, pois já prevê a entrega dos ficheiros relativos aos trabalhos. Gostava de referir uma outra abordagem possível. No plano de aula 6, na página 21 do Guia do Professor, é referida a realização do exercício 3.1, evolução dos computadores, mas se for possível. Provavelmente, se tem apenas 16 tempos letivos, não terá oportunidade de realizar esta tarefa. Contudo, o exercício pode ser proposto para realização autónoma e posterior avaliação, ou até como uma atividade para promoção da interdisciplinaridade, uma vez que a estrutura gráfica pode ser adaptada a temas de outras disciplinas. Saliento que as propostas de trabalho também foram pensadas no sentido da reutilização dos trabalhos dos alunos para que eles percebam a necessidade de dominarem diferentes ferramentas que, de alguma forma, se complementam. Neste exemplo, os alunos irão utilizar o cartaz que produziram no GIMP e o áudio que gravaram no Audacity. Claro que os alunos, por qualquer motivo, não tenham realizado as tarefas anteriores, dispõem de ficheiros de trabalho no manual digital. O Enter pensa em tudo. E numa situação de ensino à distância? Não se preocupem, este modelo foi testado. Comigo funcionou muito bem e chegaram-nos outras opiniões muito positivas. Em momentos síncronos, há espaço para o diálogo com os alunos como se estivessem numa aula presencial. Para os momentos de trabalho autónomo, ajusta-se e aplica-se o plano de aula. Com as orientações do manual, os alunos conseguem realizar todas as tarefas. Os trabalhos são guardados numa plataforma utilizada pela escola e estão sempre disponíveis. E não vos tomo mais tempo. Em nome da equipe Enter, desejo a todos os colegas o mesmo que para nós, que tenhamos o melhor ano possível. Na expectativa de que, efetivamente, o Enter 7 faça a diferença, faça Enter e conheçam em pormenor. Obrigada pela vossa atenção.